como você tem reagido diante das dificuldades que você tem enfrentado? Eu gostaria de trazê-lo a essa reflexão nessa noite. O fato é que todos nós passamos por dificuldades. Se você não passou por alguma dificuldade, tem algum problema, alguma dificuldade nisso. Né? Talvez você ainda não tenha percebido, mas o fato é que sim, nós passamos situações que nos fazem derramar lágrimas. Mas a questão hoje é como nós reagimos a essas situações. Como nós reagimos diante desses desafios, de momentos de dor, momentos de solidão, talvez momentos de enfermidade, momentos em que, de fato, nós somos tentados a questionar: será que Deus se importa? Um dos nossos queridos irmãos lá da nossa igreja passou por uma situação como essa recentemente. E aí ele compartilhou conosco no nosso pequeno grupo e por isso eu estou autorizado a compartilhar com os irmãos também. Ele estava em uma fase de mudança de residência, né? E como você sabe, é mesmo na cidade, mas como você sabe, mesmo sendo uma mudança na cidade, traz toda uma dificuldade, traz todo um trabalho em relação a isso, né? Questão de aluguel, questão de devolver a casa que estava alugada e entregar certinho, bonitinho como estava. Quem mudou recentemente aí? Você sabe do que eu estou falando, né? E aí, nessa fase de mudança, ele enfrentou muitas dificuldades. Falta de água, num momento que não esperava, né? Dificuldade com uma situação, outra situação que precisava consertar. E em uma dessas situações, ele estava aflito na correria para consertar alguma coisa da sua casa e a sua esposa falou: fulano, claro que não chamou de fulano, né? Mas estou resguardando aqui o nome dele. Vem aqui na cozinha, tem algum problema no fogão? O fogão era o fogão da casa, então a primeira impressão foi: o fogão tem problema. E aí, então, ele fuçou lá, deu uma olhada e mexeu aqui, mexeu ali e chegou à conclusão: realmente está com problema o fogão. E aí chamou o técnico averigou: tá com problema, vocês vão ter que trocar. E aí vai um investimento, né? É um investimento inesperado, a gente já estava apertado por conta da questão da mudança, e aí a gente vai ter que arcar com mais uma despesa. E aí então, vamos lá, a gente aperta, comprou um fogão novo, embutiu lá o fogão, era fogão embutido, e ótimo, estava funcionando. E aí, ele vai resolver uma outra situação. E daqui a pouco a esposa chama: fulano, vem aqui. O fogão não está funcionando. E aí ele olhou e a conclusão era: acabou o gás. Não tinha gás. Nesse momento, ele se ajoelhou. Eu estou contando como ele me contou, gente. Ele se ajoelhou, botou as mãos para cima e disse: Deus, por quê? Por quê? O que foi que eu fiz? É cômico. Quando ele contou, nós não choramos com ele, nós rimos com ele. Mas, em dada medida, cada um de nós passa por situações em que nós também nos dirigimos a Deus e perguntamos: Deus, por quê? O que está acontecendo? E o que há por detrás dessa pergunta é: será que Deus realmente se importa? Será que Deus realmente me ama? Será que Deus, de fato, Ele cuida
de mim? Obrigado, querido. E o texto de hoje, Hebreus capítulo 12, ele vai responder essa pergunta. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 4 até o verso 11. Hebreus 12, 4 a 11. Diz assim: no combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento um motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça, os que por ela têm sido exercitados. Amém. O autor de Hebreus, quando ele escreve esta carta, os crentes estavam começando a sofrer perseguição. Estava no início da perseguição aos cristãos. E esses cristãos, eles passavam por muitas lutas em função do princípio dessa perseguição. Mas a maior luta era a luta interna. Era a luta do seu próprio coração. Porque diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, diante das aflições, a pergunta que lhes vinha era: será que Deus nos ama? Será que Deus realmente se importa? Será que nós estamos fazendo alguma coisa errada e por isso Deus está pesando a sua mão? Será que nós não devemos voltar ao antigo judaísmo? Será que essa não é a dificuldade? Será que nós não devemos voltar à prática das boas obras, à prática da velha aliança, dos sacrifícios no templo? Será que Deus ele não está bravo por causa disso? Porque nós deixamos essas práticas. E aí o autor de Hebreus, então, ele escreve esta carta para tratar desta dificuldade, desse problema. E ele começa dizendo: queridos, Jesus, ele é supremo. Ele está acima dos anjos. Ele está acima dos profetas. Ele está acima de todos os mensageiros. Jesus, ele é supremo, então ele está acima de todo e qualquer sacrifício, até porque os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombra, eles apontavam para quem é o Messias, para quem é Jesus Cristo. Ora, uma vez que ele é supremo, ele é suficiente. Sim, ele é supremo porque ele é o próprio Deus que se fez homem. Veio para morrer a nossa morte, veio para sofrer a nossa dor, veio para pagar os nossos pecados e assim nos trazer a reconciliação com o Pai.
Ele é supremo, então Ele é suficiente, porque a sua ressurreição nos traz vida, porque a sua ressurreição nos traz o perdão dos nossos pecados e reconciliação com o Pai. Ele é supremo, Jesus, Ele é supremo, Ele é suficiente. Através deste ensino, dessa exortação, o autor de Hebreus, então, ele recomenda aos seus leitores: perseverem. Perseverem porque Jesus, Ele sendo Deus, Ele já sofreu em nosso lugar e com isso Ele já mostrou, com todas as letras, Ele já mostrou que Deus nos ama. Independente das dificuldades que nós enfrentamos, independente dos desafios, das lágrimas que nós derramamos, a prova que Deus se importa é a cruz de Cristo Jesus. É o amor de Deus que é provado ali no sacrifício do seu Filho. De maneira então que, diante das lutas, das dificuldades, os leitores de Hebreus são exortados a perseverar. Perseverar em meio às aflições, perseverar em meio às dificuldades e corrigir o entendimento deles em relação a essas dificuldades. E essa correção, em poucas palavras, é exatamente o que está aqui na tela para vocês. Persevere sob a disciplina amorosa do Senhor, pois ela confirma sua filiação e o conduz à santidade e aos frutos de justiça. Persevere sob a disciplina amorosa do Senhor, pois ela confirma sua filiação e o conduz à santidade e aos frutos de justiça. Nós vamos entender melhor cada parte desta mensagem. Veja primeiro no verso 4. Ele fala aqui de luta. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Em poucas palavras, o que o autor aqui está dizendo é que a perseverança na vida cristã deve ser levada até as últimas consequências. Como assim? Veja, querido, nós entendemos bem, ou deveríamos entender, a salvação. Nós entendemos que o Evangelho é Deus conosco. É Deus se fazendo o homem para vir nos resgatar das trevas em que nós nos encontramos por causa dos nossos delitos e pecados. Por causa de Cristo Jesus, que é Deus e se fez homem, nós então somos reconciliados. Nós entendemos muito bem isso. Nós temos uma grande dificuldade a entender o depois disso. Porque nós entendemos erroneamente que, ok, agora eu sou perdoado, reconciliado, agora eu sou salvo, agora eu vou viver de vitória em vitória. E isso significa que não vou ter mais dificuldades, não vou passar mais problemas e nem sofrer mais. Amém, irmão? Só que não. Eu costumo dizer à turma lá da nossa igreja que nós vivemos o tempo e que o importante, o que nós achamos que as coisas são, não é? É o tempo do sentimento. Eu sinto que isso é isso e a gente acha que é isso, né? Eu sinto que sou mulher e pronto, eu sou mulher. Eu sinto que sou homem, pronto, eu sou homem. É um negócio meio estranho hoje, né? Eu costumo dizer lá para a turma, então, que, olha, você pode sentir que o sol é uma melancia e ele vai continuar sendo sol. Não é porque você sente que ele é uma melancia que ele vai ser uma melancia, não é? É a mesma coisa. A caminhada cristã, por mais que nós sintamos que nós devemos caminhar de vitória em vitória, sempre alegre, sempre contente, sempre com o céu de brigadeiro.
Por mais que a gente sinta isso, a realidade, ela chega para cada um de nós. E a realidade é que a vida cristã é uma vida de luta, é uma vida de muita alegria, uma alegria incomensurável, uma alegria incomparável com qualquer outra, em relação a qualquer outra que este mundo pode nos dar. Mas por outro lado, também é uma vida, a vida cristã não é um passeio no parque, não é um passeio na orla do Rio Poti, não. A vida cristã, meu querido, é uma vida de muita luta, de batalha. A expressão que o autor usa aqui é exatamente no combate, é exatamente essa. Combate, luta, guerra. Guerra contra quem? Ele vai mencionar aqui exatamente, contra o pecado. Sim, e nós lutamos contra o pecado de duas formas. O pecado dentro de nós. O pecado que ainda habita em nós. O pecado que ainda está no nosso coração. Nós lutamos contra este pecado. E nós lutamos contra o pecado também dos outros. O pecado que os outros cometem contra nós. Nós lutamos contra o pecado. É disso que o autor então está se referindo aqui. E aí, diante dessa luta, diante das dificuldades, diante da ansiedade que nos bate por conta de um desemprego eventual que não estava na agenda, diante de um diagnóstico de uma enfermidade que não esperávamos, quando fomos fazer um exame no médico, diante do pecado que habita em nós, a nossa tentação então é desanimar. A nossa tentação, de fato, é desistir. É por isso que Paulo, ou melhor, o autor de Hebreus, ele vai dizer: vocês precisam perseverar, vocês ainda não perseveraram, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar sangue. Ou seja, vocês ainda não desistiram até as últimas consequências, até ao ponto de abrir mão da própria vida, porque de fato, na luta contra o pecado, nós devemos estar dispostos a perder coisas valiosas. Coisas valiosas. Tem um irmão na nossa igreja, um querido irmão que ele é muito influente na cidade e o chamaram para ser vereador. Tem vereador aqui, não? Então eu posso xingar, né? Não é isso. E aí ele veio compartilhar comigo, e aí eu mencionei para ele, eu expliquei para ele, porque a pergunta que ele me fez foi: pastor, o que é que você acha de crente na política? Eu posso enveredar na política? Eu falei: eu não tenho dificuldade, você pode enveredar na política, eu só tenho um conselho para você: esteja disposto a perder. Esteja disposto a perder amigos, esteja disposto a perder colegas, esteja disposto a perder dinheiro, esteja disposto a perder prestígio, porque o que vai estar em jogo é a negociação das suas convicções. Então você tem que perseverar a ponto, olha como diz o texto, de derramar sangue, ou seja, de abrir mão até mesmo daquilo que é mais valioso, em prol daquilo que é supremo, que é Cristo Jesus. Portanto, a primeira recomendação do autor de Hebreus é que a perseverança na vida cristã, em meio às lutas, e as lutas contra o pecado, devem estar acima de qualquer coisa. É interessante que existem pessoas que saem da igreja desgostosas, desanimadas,
acusando alguns irmãos da igreja de pecado. Isso não acontece aqui, acontece só lá na minha igreja, né? Eu sei. Eu acho curioso porque a recomendação do apóstolo Paulo aqui nesse texto é exatamente: vocês não perseveraram ainda até o derramar sangue. Vocês não estão continuando até o fim. Sim, o pecado, o nosso pecado, o pecado dos nossos irmãos nos entristecem. Mas diante desse pecado, nós devemos perseverar na fé. Devemos perseverar na vida cristã. E ele continua na sua recomendação, verso 5 até o verso 8. No verso 5 ao 8 ele vai dizer que a perseverança na vida cristã, ela é aperfeiçoada pelo Senhor, cuja disciplina evidencia seu amor paternal, enquanto sua ausência revela filhos ilegítimos. Dessa forma devemos não desanimar. Entenda o seguinte, nesse texto, do verso 5 até o final, ele vai usar várias e várias vezes a palavra disciplina. Verso 5, verso 6, verso 7, verso 8, verso 9, verso 10, verso 11. Pasmem, se o autor de Hebreus estivesse fazendo uma redação do Enem hoje, ele iria bombar, no sentido negativo. Mas essa aqui é uma técnica literária para nos chamar a atenção. O assunto principal aqui, de fato, é a disciplina relacionada à perseverança. E o que ele está falando da disciplina? Quando nós, na nossa cultura hoje, quando nós mencionamos disciplina, a gente tem uma dificuldade em relação à disciplina. Por quê? Porque a nossa cultura ela foi influenciada pelo progressismo, especialmente a pedagogia progressista. Na pedagogia progressista, é criticada a pedagogia tradicional, aquela pedagogia dos nossos avós, né? Da escola dos nossos avós, aquela pedagogia punitiva, aquela pedagogia conteudista, sim, mas principalmente punitiva. Eu tive o privilégio de visitar Montevidéu, no Uruguai, e lá fui no Museu da Educação. E no Museu da Educação, eles deixaram uma sala de aula da década de 40. Do jeito que era. E o que tem de curioso numa sala de aula para virar um museu? Bom, tinha uns armários lá, dentre outras coisas, mas tinha um armário, e o armário ele tinha alguns materiais, e estava escrito a palavra materiais de disciplina. Né? Então tinha palmatória, quem lembra aí? Né? Tinha uma curiosidade, orelha de burro. Imagina, o aluno não respondia corretamente, né? E ganhava a orelha de burro, e etc. A mentalidade dessa pedagogia tradicional era uma mentalidade punitiva, que disciplina é punição. Aí vem a pedagogia progressista, que é a pedagogia de Piaget, Vygotsky e outros, que vão dizer, o aluno ele tem que construir, a partir daí que vem o construtivismo, tem que construir o conhecimento. A gente não pode impedir, nós adultos não podemos intervir na educação. A turma aí, os professores, estão se identificando, né? Sabe qual é o problema? Esse tipo de filosofia é uma filosofia progressista, não bíblica, e ela termina influenciando todas as áreas da sociedade. E aí nós temos adultos hoje, criados por esse tipo de pedagogia, de filosofia, que não conseguem ouvir um não. Ficam bravos, ficam injuriados, ficam descontentes quando são contrariados. Não conseguem ouvir o não. E aí, a nossa imagem de disciplina é uma imagem distorcida. Quando se fala de disciplina, não. Deus não é assim. Deus não é disciplinador.
precisamos voltar para as Escrituras. De acordo com as Escrituras, a disciplina ela tem dois aspectos. A disciplina é formativa e ela é corretiva. Ela forma alguém. O ensino das Escrituras forma a pessoa. E esse ensino se dá dessa forma, como eu estou fazendo agora, pregação. Se dá através de aula na escola bíblica dominical. Ela se dá através dos pequenos grupos. Isso é disciplina também. Isso é disciplina também. Agora, a disciplina também é corretiva. É quando o conteúdo, é quando a formação, ela precisa, a pessoa nessa formação, ela precisa ser corrigida. Ela tem alguma coisa que ela não está conseguindo entender. Tem alguma coisa que ela não está ouvindo. Tem alguma coisa que ela precisa crescer e amadurecer. E aí sim, então, vem a disciplina corretiva. Bem, e aí nessa disciplina corretiva, nem sempre a gente está consciente dela. A disciplina corretiva são inúmeras situações que Deus nos coloca, assim como o gás de cozinha, que Deus ele nos coloca para que nós venhamos a aprender, para que nós venhamos a crescer e amadurecer na fé. Sim, pode ser por conta de uma situação de pecado, mas também pode não ser necessariamente pecado, mas que necessita do nosso amadurecimento. É essa disciplina, então, que nós estamos deparados aqui no texto de Hebreus, capítulo 12. E aqui, então, nós vemos no verso 5 que o autor ele menciona Provérbios. Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo o que recebe como filho. A disciplina, queridos, não deve trazer desânimo para a gente. A disciplina de Deus para nós não deve nos desanimar. E o autor de Provérbios, ele explica o porquê. Em Provérbios, o sábio, ele está ensinando para o seu filho. Leia depois em casa, quando você chegar em casa, o livro de Provérbios e vá sublinhando Provérbios todas as vezes que aparecer a expressão meu filho, meu filho. A ideia é que é um pai sábio ensinando para o seu filho. E aí chega então no capítulo 3, depois dele ensinar para o seu filho o valor da sabedoria, ele então vai dizer, olha, não desanime, porque eu estou te repreendendo. É sábio, querido, então, em outras palavras, o que eu quero dizer é sábio nós nos submetermos à disciplina do Senhor. É sábio nós não abandonarmos. É sábio nós não desistirmos da caminhada cristã. É sabedoria perseverar na vida cristã. É sabedoria. A disciplina do Senhor não deve trazer desânimo. E ele vai explicar, ele vai dar os motivos aqui. Em primeiro lugar, é sinal do amor paternal de Deus. Deus disciplina o filho a quem ele ama. Deus disciplina o filho a quem ama. É o sinal de que Deus, ele é seu pai. Você é filho de Deus. Qual é o pai que não disciplina o seu filho? Como eu mencionei, hoje a gente tem uma pedagogia que diz que não pode. Não pode atrapalhar o filho. Ele vai nascer. Irmãos, eu estou lembrando aqui, eu fui, antes do ministério pastoral, eu fui professor lá em São Paulo. E na época, eu lembro que, jovem ainda, recebi as provas dos alunos e, todo animado, querendo ajudar os meus alunos, corrigia a prova
com caneta vermelha. Né? E entreguei as notas. Não sei por que cargas d'água. Uma dessas provas chegou na diretora da escola. Eu acho que foi algum pai descontente. E a diretora me chamou. Ela disse: Nelson, por que você corrigiu de caneta vermelha? Eu falei: eu acho que é para destacar. Não, mas isso vai traumatizar as crianças. As crianças vão crescer e elas não vão conseguir mais se deparar com as provas que elas vão ter na vida por conta disso. Queridos, às vezes a gente acha a mesma coisa em relação a Deus. Quando Deus ele corrige a nossa vida com caneta vermelha, a gente fala: peraí, Deus, eu vou me traumatizar. Eu vou ficar traumatizado com o Senhor. E a gente então tem o perigo de dizer: peraí, Deus não é pai. Ou Deus é um pai duro. Não, é ao contrário. A disciplina, ela é a prova, ela é a evidência de que somos filhos. Agora, a ausência, olha, o verso 8 começa aí com uma conjunção adversativa. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, veja, todos os que são filhos, não são alguns, são todos participantes. Todos aqueles que são filhos são disciplinados pelo Pai. Ora, se você está sem disciplina, continue a lógica. Quer dizer que você não é filho. Não sou eu, é o texto. O texto que está dizendo: vocês são filhos bastardos, filhos ilegítimos, porque estão sem disciplina. Em muitos dissabores, nós temos a tentação de dizer: peraí, Deus não me ama, Deus não me quer. Deus não é pai. Eu gostaria de encorajá-lo a corrigir esse pensamento e pensar justamente ao contrário. É exatamente porque Deus te disciplina que isso evidencia que Ele é seu pai, que você é filho dele. Em terceiro lugar, verso 9 e 10. A perseverança na vida cristã é aperfeiçoada pelo Senhor, cuja disciplina produz vida e nos torna participantes de sua santidade. Então, sujeite-se ao Pai dos Espíritos. Veja, a disciplina, querido, ela tem um produto. Ela produz algo. E o texto aqui vai nos ajudar a entender. Olha o verso 9. Nós tínhamos os nossos pais humanos para nos disciplinar. Olha, quando os nossos pais nos disciplinavam, nós os respeitávamos, pelo menos em tese. Logo, e aí vem a lógica do argumento aqui do autor, ele vai dizer: se a gente se sujeitava, se a gente se respeitava os nossos pais terrenos, muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos. Veja, ele chama Deus aqui de Pai dos Espíritos. Ou seja, Deus, ele faz o contraste aqui do Pai terreno para o Pai dos Espíritos. O Pai terreno, ele é passageiro. O Pai terreno, ele é temporal. Mas o Pai dos Espíritos, ele é para toda a eternidade. Ora, esse Pai que é para toda a eternidade, ele nos disciplina, e essa disciplina gera não morte, gera vida. Gera vida. A disciplina do Senhor, no verso 10, vai além. Ela nos torna participantes da sua santidade. Veja só. Você já orou pedindo: Senhor,
me faz santo. Já orou assim? Deus ouviu. Mas como é que Deus faz você santo? Ele não coloca um chip em você. Ok? Eu sou da época do chip ainda, gente. Mas tudo bem. Não, Deus, Ele usa de circunstâncias, e essas circunstâncias vão trabalhar em você, de maneira que você se torne cada vez mais parecidos com Cristo. Isso é santidade. É ser como Cristo é. Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo, ele vai dizer no verso 28, sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a gente pensa, tá bom, todas as coisas cooperam para o bem. Esse bem é aquilo que eu gostaria, certo? Não. O que é esse bem? O verso seguinte ele explica, verso 29. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse bem que o apóstolo Paulo ele se refere é ser semelhante a Cristo. Ora, todas as coisas, não somente algumas coisas, mas todas as coisas, inclusive as coisas ruins que nos acontecem, todas elas cooperam para que nós sejamos como Cristo. É isso que o autor de Hebreus está dizendo, que Deus faz com que nós sejamos participantes da sua santidade através da disciplina. Ou seja, pense naquilo que você está passando que você não tem o controle. Pense naquilo que você está passando que você não tem como resolver. Saiba, Deus, Ele está no controle. Deus está direcionando. E Ele está direcionando para que você seja mais parecido com Jesus. Em último lugar, a perseverança na vida cristã é aperfeiçoada pelo Senhor, cuja disciplina produz fruto de justiça, ainda que no momento não pareça ser motivo de alegria. Produz fruto de justiça. No verso 11, ele diz exatamente isso. Lá em casa tem uma parreira, e eu não sabia. Mas a parreira ela precisa ser poldada. Quem gosta de trabalhar aí com isso, sabe. Precisa ser poldada pelo menos 2 vezes ao ano. No ano passado, mais ou menos em agosto, ela precisou então da poda. E eu, urbano, fui criado em apartamento, né? Nunca lidei com isso, fui fazer um curso, sabe aonde? Claro, no YouTube. Fui fazer um curso no YouTube para saber como se poda parreira. E lá, então, já sabendo tudo, eu comprei o equipamento e aí fui fazer a poda. Mas muito inseguro e com dó da parreira. Mas eu segui, tem que cortar lá no nozinho do galho tal, e etc. Tem que fazer toda a poda. E eu fiz. E quando eu terminei, fui limpando, fui puxando, galho por galho. Falei, legal, Nelson, muito bem. Você acabou de matar a parreira. Acabou. Vou ter que comprar uma outra, porque essa aqui já era. Não é? A minha esposa, quando viu, o que você fez? Passou-se algumas semanas e foi brotando folhas. Brotou folhas, brotando folhas. Em alguns meses, a parreira estava frondosa. Ela estava belíssima novamente.
e ela deu as uvas melhores que eu já tinha desfrutado dela antes da poda. A figura que o autor traz é exatamente essa. Deus poda a gente. E essa poda dói. Eu não estou dizendo para você ser masoquista e dizer assim: Deus vem em mim, vem sofrimento, vem, é isso que eu quero. Não é masoquismo, queridos. Não é isso. De fato, o autor ele vai dizer: olha, toda disciplina no momento parece motivo, não é motivo de alegria. Se fosse motivo de alegria, seria estranho. Mas o que é a nossa alegria é ter a visão daquilo que vai produzir, e vai produzir frutos de justiça. Ou seja, nós crescemos no conhecimento do Senhor, nós crescemos, amadurecemos na fé. Em muitas circunstâncias, quando elas se repetem, é interessante. A segunda vez, a gente já age diferente do que agimos na primeira vez. Antes a gente se descabelava, antes a gente se desesperava, mas a segunda vez já foi diferente, já foi mais com serenidade, já foi com mais tranquilidade. A terceira vez já foi com alegria, exultante, porque nós percebemos que o maior valor é Cristo Jesus. E o que é isso, queridos? Senão a boa mão do Senhor nos disciplinando e nos fazendo crescer na fé. Então é exatamente isso que o autor de Hebreus está nos levando a entender. Persevere. Uma vez que você tem sido disciplinado pelo Senhor, e o Senhor tem conduzido situações na sua vida em que você tem padecido, eu quero encorajá-lo a não desistir. Eu quero encorajá-lo a confiar no Senhor. Você está sofrendo? Confie no amor do Pai. Confie que o Pai, Ele tem todo o controle dos detalhes da sua vida. E Ele conduz tudo de acordo com o plano eterno dEle. Não, nós não entendemos. No momento, a gente não entende. Nós não entendemos o porquê de um diagnóstico de um câncer. Nós não entendemos o porquê do óbito de um filho, de um parente, de um cônjuge. Nós não conseguimos entender. Mas diante das lágrimas, nós devemos nos submeter ao Pai e confiar na boa mão do nosso Pai Celestial. Não desista, meu querido. Persevere. Peça ao Senhor que lhe dê a fé que persevera. Que lhe dê a fé que continua. E agora eu gostaria de recomendar aos irmãos da igreja, especialmente a liderança desta igreja. Se Deus, Ele é Pai Celestial que disciplina, isso significa que a sua igreja, que é santa, é instrumento também dessa disciplina. Em outras palavras, se Deus disciplina, a igreja também deve disciplinar. De novo, assim como é estranho para a gente a imagem da disciplina em relação a Deus, é estranho para a gente também a disciplina sendo exercida pela igreja. Mas é recomendação do Senhor, é recomendação da palavra de Deus, que a igreja não negligencie a disciplina. Sim, querido, por favor, trate pecado como pecado. Não relativize, não flexibilize, para a saúde da igreja. E é interessante porque quando alguém é disciplinado pela igreja, a primeira atitude dela é: a igreja não é amorosa. Amor é a igreja que não disciplina.
Amor é a igreja que não trata do pecado, que deixa lá vão ter, lá ser fé, deixa acontecer. Essa igreja é amorosa. Não, é justamente o contrário. Assim como acontece com Deus, acontece também na igreja. É expressão de amor. Claro que essa disciplina ela é conduzida de maneira bíblica. Ela é conduzida com amor, com mansidão, mas ela é feita. E isso mostra amor. Então não tenha medo, meu querido, de se posicionar contra o pecado. Não chame o pecado de meu bem. O pecado não é um ursinho de pelúcia. Se ele não for tratado, ele é como câncer. Ele nos destrói e destrói as pessoas que estão ao redor. Vide as igrejas da Europa. As igrejas da Europa, elas estão fechadas. Elas estão fechando, virando bar, virando biblioteca. Sabe por quê? Porque um dia a igreja rejeitou a palavra de Deus. Um dia a igreja cristã rejeitou que a Bíblia é a palavra de Deus e por isso autoritativa, suficiente, inspirada por Deus e útil para tratar do nosso pecado. Então o pecado não foi tratado e não sendo tratado, a igreja morreu. Tenham coragem, não desanimem. Não tenham medo de confrontar quem precisa ser confrontado. Persevere. Isso vai trazer frutos de justiça para a Igreja Batista da Glória. Isso vai trazer frutos de justiça. Vai doer, vai. Vai doer, vai. Vai ser momento de tristeza, vai. Mas em frente. Vá adiante. Isso trará vida, saúde para a igreja, frutos de justiça. E você que tem sido disciplinado pela igreja, eu quero encorajar você a se submeter, a dizer, sim, Senhor. Sim, Senhor. A gente vive o tempo do maniqueísmo evangélico. O que é o maniqueísmo? É uma filosofia do século III, veio dos persas, um cara chamado Mani, ou Maniqueu. Ele entendia que o mundo ele é dividido entre bem e mal. São duas forças equivalentes em força, poder, que disputam entre si. Muitos cristãos foram influenciados e aí terminaram trazendo essa heresia para a igreja. E aí entenderam que Deus é o bem e o diabo é o mal. Então as coisas boas que nos acontecem é Deus. As coisas más que nos acontecem é o diabo. Tem muito crente achando isso. Tem muito crente pensando dessa forma. É a teologia da porta aberta e porta fechada. Porta aberta é Deus. Porta fechada é o diabo. Se eu estou feliz, é Deus. Se alguma coisa me entristece, é o diabo. Meu querido, nem sempre. Nem sempre. Às vezes, as situações que nós passamos, é Deus puxando a orelha. É Deus nos chamando a atenção. É Deus nos ensinando e nos fazendo crescer. É a mesma coisa na igreja. Quando o pastor ele chama a sua atenção, quando os pastores e líderes puxam sua orelha, quando eles te chamam para o caminho, para a verdade, isso não significa que ele está odiando você. Isso não significa que ele não se importa, é ao contrário. Isso é expressão de amor. Então se submeta. Se submeta à disciplina da igreja. Se submeta à exortação da igreja. Certa vez lá na nossa igreja eu chamei um casal que estavam evidentemente agindo de maneira errada, pecaminosa. E eu chamei para conversar. Era um casal atuante na igreja, um dos líderes.
e eu tremi nas bases. Eu tenho esse tamanho todo que o Diego falou, mas, queridos, tem uma hora que a gente treme nas bases, mesmo com esse tamanho todo, né? Os pastores aqui sabem, né? O confronto não é um momento de alegria, legal, confrontar, não. Ao contrário, é um momento de tristeza. E eu chamei então esse casal e fui conversar com eles. E o que ele me disse foi: pastor, eu estou na igreja há tantos anos, e antes dessa igreja eu sou tantos anos, décadas, discípulo de Cristo. E nunca, absolutamente ninguém me chamou a atenção. Falei, que pena, que tristeza. Isso evidencia que você não é filho. E isso o chocou. Eu estava em mente exatamente Hebreus 12. Queridos, se o pastor, se o líder, se um irmão, ele chama você e em amor, em mansidão, ele tenta te ajudar, te chamando mais para perto de Cristo, se submeta. Abaixa a cabeça, abaixa a bola e diga: obrigado, meu irmão. Por favor, ora comigo. Me ajuda. Me ajuda. Nós precisamos, queridos, ter em nossas igrejas cada vez mais a cultura da submissão a Deus, o Pai dos Espíritos, e uns aos outros. E uns aos outros. A vida cristã é uma vida de submissão uns aos outros. É de submissão. Meu irmão, me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Me ajuda a entender o que eu não estou entendendo. Me ajuda a crescer, a amadurecer. Meu caro, se você vive uma vida de autonomia, se você vive uma vida, e nós somos educados desde berço, eu posso passar a noite toda explicando esse processo histórico, mas nós somos desde berço educados a viver uma vida de autonomia, sozinhos, tomando as nossas próprias decisões. Meu caro, essa não é a vida cristã. Essa não é a vida cristã. Se você vive essa vida de autonomia, sem querer ouvir ninguém, sem querer ser repreendido por ninguém, sem querer ser instruído, exortado por ninguém, se arrependa. Por favor, se arrependa do seu pecado, se arrependa do seu orgulho, da sua arrogância. Volte-se para Cristo, volte-se para o Pai dos Espíritos, em submissão. Fazendo assim, você vai crescer, amadurecer e vai dar frutos de justiça. Frutos de justiça. Você vai ser mais parecido com Cristo. E Cristo, de fato, será glorificado através de você. Vamos orar. Pai eterno, Pai dos Espíritos, Pai das luzes, nosso Deus eterno e soberano, graças te damos, porque o Senhor, mais uma vez, abriu a tua palavra e nos expôs. Eu rogo que o Senhor não nos deixe com o coração rebelde. Abre bem os nossos ouvidos, abre bem os nossos olhos, abre bem o nosso coração, para que vejamos a majestade de Cristo e nos submetamos a Ele cada vez mais, mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de sofrimento em que não entendemos, mesmo nos momentos em que o Senhor diz não para a gente, que nós possamos nos submeter e perseverar na caminhada da fé, sabendo que o Senhor, nos tratando assim, nos trata como Pai e está produzindo em nós frutos de justiça.
Assim nós rogamos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Boa noite.